Gente, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a importância da filosofia e por que ela é tão escassa no ensino médio e por que as pessoas não dão tanta importância para ela. Ela é uma matéria insubstituível, eu acho, e que possibilita a gente ter uma visão, uma expansão de critério, de crítica sobre o mundo, sobre como vemos e analisamos as situações do dia a dia. Bom, eu tive filosofia no ensino médio e eu sei que muitas escolas não têm filosofia no ensino médio. Eu estudei em São Paulo, me formei em São Paulo, na capital, e hoje eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia, e o que eu posso perceber é que muitas pessoas aqui não tiveram filosofia no ensino médio. E às vezes é algo que é fora da minha realidade, porque lá em São Paulo, basicamente, quase todas as escolas que eu conhecia tinham assim filosofia, sociologia nos colégios, de uma forma bem breve, bem branda, enfim, mas a gente tinha aquele contato. Porém, o que eu posso perceber sobre a filosofia no ensino médio e por que despertou o meu interesse? Eu tinha um professor no terceiro ano do ensino médio, o nome dele é Francisco, e um dia eu tomei nota e conhecimento sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna de Platão. Quando eu conheci, foi um choque para mim. Foi minha primeira teoria, foi meu primeiro contato com a filosofia. E eu simplesmente me apaixonei e comecei a querer questionar mais e mais. Só que eu não tinha um conhecimento aprofundado. O que eu fiz, eu perguntei para o meu professor como funcionava e se ele podia dar uma aula para a gente sobre a alegoria da caverna, sobre o mito, enfim, sobre aquilo que ele representava para a gente, os desafios e qual era a função social daquele texto, enfim, interpretação. O professor simplesmente chegou para mim e falou: eu não posso passar porque a grande maioria do pessoal da sala não ia entender, não tinha compreensão sobre o assunto. Isso seria algo vago, seria como jogar fora, entende? O conhecimento. Aquilo me despertou curiosidade, fiquei triste, né? Ele não me respondeu a pergunta, ele não me ajudou a preencher essa lacuna sobre o porquê, né? Ele não poderia explicar aquilo em sala de aula. E eu voltei para casa. Enfim, foi no final da aula, eu cheguei para ele, perguntei se ele podia dar uma aula, e ele falou que não, que a galera não ia entender. Então você percebe o quão crítico isso é. Se o professor não consegue explicar o mito da caverna, que é um dos textos mais simples de compreensão, para uma sala de alunos do terceiro ano, que é a base da faixa etária de 16 a 19 anos, tem uma galera lá de uns 30 assim, também, que faz parte, que sim existe. E se esse professor de filosofia consegue perceber que nós não temos essa capacidade, tem algo errado. É algo muito errado, porque um jovem com 17 anos ele já tem que ser crítico. Ele não pode mais ser um analfabeto funcional. Tipo, ele tem que vencer essa barreira, ele tem que estar preparado. E ele tem que saber questionar o porquê dele estar ali, o porquê dele entender por que ele tem que aprender aquele conteúdo, aonde ele vai usar, o porquê, em que situação. Por exemplo, se a gente pegar matemática, às vezes química, às vezes a gente aprende aquilo para aprender e não perguntar o porquê, aonde eu vou usar esse conteúdo. Em filosofia agora mesmo eu estou aprendendo a introdução à filosofia, então toda aquela parte de Atenas, Platão, essa introdução à filosofia, eu estou entendendo qual é a função dela dentro do mundo, dentro do contexto da complexidade. Então, se você vai para a escola e não sabe o porquê que está aprendendo aquilo, dificilmente você vai reter ou nutrir alguma coisa. E muitas das coisas que eu percebia também era uma falta total de interesse da sociedade ou dos alunos pelas matérias de filosofia e sociologia.
quantas vezes eu já fiz trabalhos e que, ou na apostila, que eu respondia as questões e vinha um colega e me perguntava, tipo, qual é a resposta, sabe? O problema também não está só no sistema educacional, está nas pessoas. As pessoas não procuram entender e não procuram transcender esse estado limítrofe que eles estão. Tipo, eles não buscam entender, ler, questionar. E é isso que a filosofia traz pra gente. Então, quantas vezes as pessoas chegaram e me perguntaram, André, qual é a resposta? Enfim, eu acabava passando, enfim, eu também não tinha essa consciência de que eu estava prejudicando essas pessoas, porque sim, se você ajuda elas com uma resposta pronta, você está prejudicando a capacidade dela de entender, de raciocinar, de criar uma lógica sobre tudo aquilo. Uma questão é que a filosofia ela não tem o certo e o errado. Então você vê como as pessoas são, como a gente está adoecido sobre isso. Se tinha uma pergunta lá, o que era existir? Para mim, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a capacidade de interpretação. Ela é diferente de cada um. E na filosofia isso aflora muito mais. Então o que para mim vai ser certo, para o meu colega vai ser errado. Então não existe certo e errado, mas as pessoas não queriam entender dessa forma. Elas queriam a resposta pronta. A sociedade também, de uma certa forma, está bem cômoda, sedentária. A gente precisa entender que pensar, que ler, que exercitar o nosso pensamento, a nossa capacidade cognitiva é fundamental para a gente poder seguir e começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. E simplesmente quando eu olhei tudo isso, que eu vi que o professor não ensinava pra gente, que os alunos tinham um déficit nas questões de pensamento e de pensar muito grande, aí eu comecei a gostar da filosofia, eu comecei a entender qual era a minha vocação, digamos assim. Então, eu adoro filosofia, eu gosto bastante. Se eu puder ajudar alguém, ajudar uma pessoa a entender o mundo, a entender como que as coisas funcionam, eu acho que eu já vou ter me sentido realizado. E se um aluno uma vez chegar para mim e me perguntar qual é a alegoria da caverna, eu quero poder estar seguro de mim e poder passar para ele esse ensinamento. Uma coisa que eu queria deixar para os professores de filosofia ensinem os seus alunos a pensar, a ser crítico, a se posicionar dentro da sala de aula. Não deixe levar porque tá fácil. Às vezes também é cômodo você deixar a sala de aula fluir da forma que ela tá. Não, se posicione e fale. O aluno vai pensar, ele vai sentar, ele vai tentar compartilhar experiências, né, que a gente chama na filosofia de sentido empírico. Então ele vai compartilhar experiências, ele vai ser a priori de tudo isso. Então é isso que eu queria deixar para vocês sobre a filosofia do ensino médio, como ela é escassa, ela precisa de pessoas engajadas, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Eu não sei como que funciona o ensino privado, creio que deve ser de uma qualidade melhor. Eu sou do ensino fundamental público de São Paulo, da periferia, então eu posso dizer que eu saí da filosofia acho que do mesmo modo que eu entrei. Acho que a única coisa diferente é que aguçou o meu sentido de poder buscar mais informação para mim crescer enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto André. E é isso, eu estou na faculdade de filosofia e eu quero poder ajudar bastante os meus alunos a entender o que é ser e estar no mundo, que essa é uma das grandes perguntas do homem. E é isso, então espero que tenham gostado e até a próxima.